porque o YouTube, ele lançou essa semana esses materiais que o YouTube tem lançado bastante, né? A gente sempre olha aqui que é um blog post com algumas dicas. E é um formato de conteúdo que o YouTube ele fazia já no passado, mas agora ele tem feito muito recorrentemente. Então, vamos dar uma olhada aqui porque o YouTube lançou as melhores dicas para te transformar um conteúdo longo em conteúdo curto. E aí eu acho que esses posts, geralmente, eles trazem uma visão extremamente superficial da coisa. A gente sabe disso. Mas ele vai servir mais como o próprio nome que a gente tanto critica aqui, como uma plataforma para a gente comentar algumas coisas que são colocadas, porque às vezes, por mais que elas estejam meia certas, são meia verdades, a gente aqui completa e aí vocês têm uma verdade por completa. Então, sem também muitas enrolações, vamos lá, porque de edições épicas a clipes rápidos, transitando seu conteúdo longo para YouTube Shorts, uma publicação da equipe do YouTube. Lembrando que isso aqui está em inglês, né? Eu traduzi para português, então pode ser que tenham alguns errinhos de tradução. Então, vai começar trazendo aqui, destacar os seus momentos chaves, né? Identificar. Isso aqui é uma coisa importante, tá? E aí, por que a gente tem que ter essa conexão do YouTube, que o YouTube quer de conteúdos longos com conteúdos curtos? Conteúdo curto, evidentemente, foi uma necessidade que o YouTube precisou fazer para se adaptar ao mercado, né? E principalmente quando a gente fala isso é o TikTok. A chegada do TikTok trouxe esse padrão de consumo para a audiência e o YouTube, por a ideia, né, que rege hoje essas plataformas de monopólio, ao invés de perder o seu espaço, entender que ele, para fazer uma coisa bem, ele vai focar naquilo, vai desenvolver melhor as ferramentas, ele vai tentar não perder, vai lutar de todas as formas possíveis que as pessoas se mantenham na plataforma. E aí, para isso, ele lança o YouTube Shorts. E tanto que ele lança, que é uma coisa para essas grandes plataformas, no momento que elas estão, não é o que elas buscam hoje no momento, que é não ter lucro com algumas das suas ferramentas, né? Tanto que a gente viu, por exemplo, o Instagram tirando os filtros, mesmo que tivesse uma grande adesão, mas não tivesse lucro, hoje essas plataformas tiram. Então, o YouTube Shorts, por muito tempo, ele nem trazia necessariamente, diretamente, uma monetização para o YouTube. E sequer hoje ele traz ainda. Mas pelo padrão de consumo e entendendo que o usuário ele vai consumir conteúdo curto, ponto. O YouTube ele não consegue derrubar isso. O que ele vai fazer? Ele vai entender que se o produto dele, o que ele quer focar, o que é o destaque dele, o que ele realmente consegue ser, que é o que o YouTube quer ser, né? Essa nova televisão, essa plataforma de streaming completa, são os vídeos longos. Então, os conteúdos curtos, apesar deles terem uma visualização grande, o objetivo do YouTube sempre foi, e até a visão que eu trago hoje é que sempre será, é que os conteúdos curtos levem visualizações para os conteúdos longos. Quando o YouTube Shorts falou, o que eu acho legal do Papo de Creator é que a gente tá toda semana aqui falando, e eu falei exatamente isso. Na época não era Papo de Creator, era só meu conteúdo, que o YouTube iria lançar logo mais uma forma de levar essas visualizações para os conteúdos longos. Não demorou muito e antes mesmo da monetização, o YouTube lá colocou e disponibilizou a possibilidade de adicionar um link ao vídeo curto que leve ao vídeo longo. Ele converte muito? Ele faz um vídeo longo, uau, viralizar? Não, mas ele traz resultados sim. Dependendo, inclusive, ele pode mudar o rumo do teu canal, né? Um conteúdo curto, ele tem muito mais chance de viralizar, impactar muito mais pessoas e, consequentemente, atrair audiência para os conteúdos longos. E é assim que, claramente, a gente sempre trouxe que o YouTube precisa ser visto assim, o YouTube Shorts, e agora o YouTube tá deixando ainda mais claro. Olha, se até agora tu não escutou o Felipe no Papo de Creator e entendeu que os conteúdos curtos, eles podem ter visualização, mas eles devem levar visualização para os conteúdos longos, agora o YouTube está deixando claro. E aí a gente tem um conceito aqui que eu quero ver como é que o YouTube vai abordar. O conteúdo longo, tu fazer somente recortes, e eu vou criticar aqui, inclusive o formato que eu utilizo de conteúdo pela minha capacidade de produzir. Eu não consigo criar um conteúdo curto original, inclusive para isso que chegou esse telefone aqui para mudar isso, mas atualmente eu não consigo. Então eu faço recortes dos conteúdos longos e transformo em conteúdos curtos. Evidentemente, isso não tem tanto alcance, tanta visualização. Tem um número legal pelo trabalho que dá, e aí faz sentido estrategicamente seguir, mas para ele realmente performar, furar bolha, ele precisa estar na linguagem de vídeos curtos. E aí, toda essa linguagem que a gente vê, principalmente que o TikTok traz, mas que cada plataforma tem a sua. Por isso que se tu quer performar no Reels, tu tem que olhar Reels como referência, não pode olhar somente YouTube Shorts. Pode sim olhar outras plataformas de vídeo curto, mas entendendo, qual que é o padrão que funciona nessa plataforma que eu quero postar. Então, isso tudo para dizer que
transformar o teu conteúdo longo em conteúdo curto já não é a melhor forma de tu compartilhar o teu conteúdo, essa tua produção no formato curto, mas é uma forma. E é muito melhor, dependendo, que tu tenha uma forma do que não ter nenhuma. Mas vamos ver o que o YouTube vai nos dizer sobre isso, né? Então, porque assim, claro que tem formas e formas, né? Não é tu ali recortar 60 segundos do teu conteúdo longo e transformar em curto e acabou. Tu fazer um recorte, reconhecendo que aqueles 5 minutos tem um storytelling específico, tu consegue pegar um momento-chave e transformar em um curto, aí sim tem um destaque. É isso que o YouTube vai trazer aqui com destaque o gancho. Todo vídeo longo tem aqueles momentos cativantes que prendem a atenção. Revise seu conteúdo e identifique os fatores uau. Extraia os melhores trechos. Concentre-se em dicas práticas. Eu pulei uma linha, pera aí. Vídeos curtos podem ser uma ótima maneira de visualizar seus vídeos mais longos. Quais são os segmentos mais emocionantes, engraçados ou informativos que você pode transformar em conteúdo curto? Concentre-se em dicas práticas. Se você for criar tutoriais, extraia etapas únicas e práticas que possam ser utilizadas como um tutorial curto. Procure por um apelo visual. Vamos seguir um pouco aqui, vamos ver o que ele tem. Dica básica de seleção de momento. Eu ainda não acho que... Eu falei, pegar um conteúdo longo e transformar em curto. Sim, tu tem que ter, por exemplo, se tu vai dedicar a criação de um conteúdo longo e dependendo da tua estratégia de conteúdo, tu vai publicar somente um conteúdo longo na semana, é ideal que tu crie outros 2, 3, o quanto tu conseguir que faça sentido para ti, conteúdos curtos de apoio a esse longo, entende? Claro que podem ser cortes, mas a gente já falou aqui que idealmente é tu criar um novo. Então reaproveite o que você já tem. Recortar e cortar. Use software de edição, bem básico, adicione legenda, importantíssimo isso aqui, né? O diferente dos conteúdos longos, muito dos conteúdos curtos são consumidos sem áudio, até mesmo vai desde o padrão, né, gente? Como é que tu tá quando tu vai consumir um conteúdo longo? Tu tá com o celular assim, tu fica na fila do banco com o celular assim? Fila do banco é brabo, né? Que nem eu nunca fui numa fila de banco, mas no caixa do mercado, tu fica com ele assim. Então é muito mais provável que tu esteja consumindo teu celular nesta posição, o vídeo na vertical e muitas vezes sem som. E é por isso que a gente bate sempre que conteúdo curto tem que ter legenda. Eu também não acho que visualmente fica a melhor forma, mas ela é uma forma fácil de transformar o teu vídeo que seja consumido sem áudio, mas também seja dinâmico, o que muitas vezes para quem não tá começando agora na edição é algo difícil de realizar. Então vamos voltar aqui para a nossa tela. Adicione legendas e textos também, acelerar ou desacelerar. Eu não gosto muito dessa ideia, mas é possível sim, principalmente para tu diminuir o tempo do teu conteúdo. Cuidado para não só acelerar 2 vezes o teu vídeo. Ah, tem 2 minutos, agora eu vou deixar em 59 acelerando. É melhor tu cortar trechos, tá? Do que realmente deixar ele curto acelerando, porque pelo menos os resultados que eu tenho com conteúdo acelerado é muito baixo. Adicionar áudio em alta. Eu odeio essa dica porque traz a ideia de que tu adicionar um áudio em alta performe. Adapte-se a falar sobre um áudio em alta para que tenha conteúdos. Transforme o teu conteúdo relevante na utilização daquele áudio em alta, tá? Não é somente utilizar um áudio em alta que te traz resultado. Tu conseguir seguir a trend que tá trazendo aquele áudio ou propriamente falar da trend e aí sim adicionar o áudio. Isso tem resultados, mas só usar o áudio por adicionar faz diferença nenhuma. Seja conciso, né? Isso é importante, conteúdo curto diferente de conteúdo longo, é por isso que a gente critica que tu não consegue trazer uma densidade muito grande, principalmente aqui. Evidentemente, se tu tá me escutando, tu entendeu que eu falo pra caramba, é difícil fazer isso em conteúdo curto. Crie conteúdo independente, isso aqui seja muito bom, tá? Eu falei, cria conteúdo que... O objetivo ideal de um conteúdo curto de apoio é que ele performe por conta própria. Até porque ele performando de conta própria, ele também vai trazer resultados por si só. E aí tu já preenche 2 lacunas, que é a necessidade de publicar e ao mesmo tempo divulgar o teu conteúdo. Até porque é melhor um conteúdo que converta menos, mas performe melhor, do que ter um conteúdo que converta muito, mas não tem nenhum alcance, né? Então, por isso que mesmo quando a gente quer fazer conteúdo de conversão hoje em dia, ele tende a ser um conteúdo de entretenimento, um conteúdo informativo, um conteúdo relevante. O gancho é muito importante, tá? Se tu não consegue recortar o teu conteúdo com um gancho interessante, utiliza os textos, o título, ou hoje em dia tem as vozes, né, da IA, então que ela lê o texto, é uma forma também de tu garantir. Então, se tu vai falar de um assunto relevante, mas tu não teve uma chamada, um gancho inicial, que faz toda a diferença num conteúdo curto, dá uma olhada nessas outras opções, porque esse gancho é muito importante. Termine com uma chamada para ação. Eu não gosto disso aqui hoje em dia.
Claro que é importante tu falar, se fizer sentido deixar teu like, o comentário, a ideia, é claro, é sempre trazer de uma forma integrada o teu conteúdo, mas a gente tá vivendo uma era que a maioria dos usuários já tem um padrão muito estabelecido. Gostei desse vídeo, vou deixar um like, vou deixar um comentário. E aí tu abrir mão de alguns segundos de vídeo para fazer isso sem integrar ao teu conteúdo, eu não recomendaria tanto. Então a ideia é que tu realmente consiga ali deixar um CTA muito rápido, principalmente de engajamento, de conversão. Por exemplo, o material completo que eu mostrei aqui tá na descrição. Aí tu pode, porque realmente é um padrão diferente, mas like, comentário, compartilhar com amigos, tenta inserir dentro do conteúdo. Aproveite sua marca existente, isso aqui é importantíssimo, né? A pessoa tem que reconhecer a tua marca no conteúdo curto, no conteúdo longo, nos stories, na thumbnail, tudo isso são padrões de consumo de marca que tem que se manter, e a ideia é que tu tenha uma coesão. Olha hoje os canais grandes que tu consome e tu vai ver que eles existem padrões estabelecidos. Além do ser humano gostar de padrão, né, ele busca aquele padrão, aquela zona de conforto, faz com que naquele momento do scroll que o usuário tá, ele reconheça e fala, opa, não sei o que é esse conteúdo, mas eu reconheço isso aqui. Inclusive, isso é uma das estratégias que eu utilizo e dá muito resultado, que é de tu falar de pessoas relevantes. Claro, eu falo de creators porque eu abordo creators aqui. Mas quando um criador de conteúdo que está ali passando reconhece no meu vídeo um rosto do Whindersson Nunes, Felipe Neto, sei lá, esses novos criadores aí que não me vem nenhum nome na cabeça, ela para ver o que é aquele conteúdo. Então, isso também é muito importante porque faz com que ela trave esse padrão natural dela, que é rodar o feed, e isso é o principal objetivo dos 3 primeiros segundos do teu conteúdo curto, parar a pessoa de rodar o feed infinitamente. Usar introdução, conclusão consistente, é importantíssimo, inclusive digo de passagem que padrões também funcionam até hoje, né? Então aquele conteúdo que inicia e termina igual, as pessoas gostam e hoje em dia ainda tem bons resultados. Experimente formatos diferentes, acho que vale a pena, né? Inclusive o grande objetivo da criação de conteúdo é encontrar formatos que performem, manter eles enquanto busca-se outros. A ideia é que depois tu tenha 5, 6 formatos que performem, aí um deles vai parar de performar, tu tem que ficar buscando o outro constantemente, mas cuidado, só para não achar que é tudo sobre originalidade, é tudo sobre pensar fora da caixa. Um conteúdo teu performou, explora o máximo daquele formato, pelo menos 1, 2 vezes na semana ali, né? Claro, não vai encher daquele formato, mas entendendo que, olha, isso aqui performou. Não necessariamente eu preciso reinventar a roda para ele continuar performando. Publica esse, utiliza esse formato. Quando ele parar de performar, que tu vai parar de publicar ele. E aí sim, vamos supor, 3 publicações na semana, uma é fixa desse formato e as outras tu vai explorando. É muito importante olhar tuas métricas, tá? A gente tem aqui no canal bastante conteúdo sobre métrica, inclusive. Vai lá dar uma olhada, essas métricas mudaram recentemente do YouTube Shorts. Tem conteúdo falando sobre isso aqui no canal também. Interaja com o teu público, é muito importante, tá? E aqui, espeto de pau, Casa de Ferreiro, né? Espeto de pau, eu ainda tenho um problema em responder todos os comentários, mas é importantíssimo, tá? Não tem por que tu não responder, ainda mais se tu tiver com uma comunidade em crescimento, pode ter certeza que, às vezes, um comentário, uma resposta de comentário bem elaborada faz com que a pessoa retorne o seu conteúdo. Inclusive, se tu comentou aí no meu vídeo, eu não te respondi, perdão, eu vou melhorar, eu sei que eu tô falando aqui, mas é aquilo, né? Faça o que eu faço. Não faça o que eu falo, não faça o que eu faço, que às vezes eu melhoro, às vezes eu erro também. Não tenha medo de falhar, importantíssimo, tá? Criar conteúdo é publicar e, assim, a maioria dos teus conteúdos não vão performar. Porque se todo mundo publicar conteúdo que performa, não tem audiência pra isso. Sim, para ter um vídeo de 1 milhão de visualizações, tem que ter um vídeo de 2, 3. Tem que ser assim, senão não consegue, assim, tem que ser assim hoje em dia, tá? Eu não me entendo errado, a gente sempre propõe aqui pensar além do que é hoje, mas hoje em dia é assim. Não tem visualizações infinitas. Toda hora que tu publica um conteúdo, tá concorrendo com a visualização de outro conteúdo. E aí, mais profundamente, tá concorrendo com de outras plataformas, tá concorrendo com outras formas que aprendem as pessoas, que é o que a gente chama hoje do mercado da atenção. E é por isso que o Netflix tá concorrendo com o Roblox, que tá concorrendo com HBO, que tá concorrendo com os jogos, porque na realidade a gente tá disputando pela atenção das pessoas, né? A pessoa ficar olhando para que essa atenção seja comercializada. Tá, eles estão trazendo aqui também em relação à transcrição dos shorts. Transição? Acho que essa aqui era transcrição, tá?
Porque em relação à busca, certo? Isso aqui vai trazer um ponto muito importante hoje. Se a gente pesquisa no YouTube, o YouTube Shorts, ele aparece como uma... Voltei aqui, né? Só pra ver se tinha caído, porque apitou aqui. Ele aparece hoje nas buscas e super vale a pena. E aí a gente tá falando de SEO no YouTube. Tu já sabe a descrição e título, principalmente. E claro, o que tu fala no conteúdo. Boas dicas do YouTube? Olha, hoje eu diria que não são tão ruins, né? A gente tá vivendo uma fase de aprender a criar conteúdo curto de uma forma coesa, estratégica, a longo prazo. Então o YouTube aqui ele traz dicas que também estão bem alinhadas com o que eu diria hoje. Claro, com esses pequenos ajustes, eu acho, me incomoda tu trazer pontos de vista de uma coisa tão complexa em forma tão superficial, né? Tu traz 4, 5 bullet points e entende que isso vai somar a tua audiência. Porque tu não consegue dizer exatamente, por exemplo, mantenha a consistência visual, use cores, fontes e logotipos de sua marca em seus shorts. Não falar o porquê que isso funciona, como que isso funciona, porque só manter a consistência visual entre os shorts não necessariamente vai funcionar com o objetivo de levar para vídeos longos, que é o que me incomoda um pouco desses materiais. Mas como tu tá aqui comigo, a gente tá aqui junto, não tem problema, tu já tá por dentro de tudo. E te liga agora que quem tá assistindo aí o corte pode clicar aqui para assistir um vídeo recomendado que o YouTube sabe que tu vai gostar desse vídeo aqui, tá? Pode confiar no algoritmo do YouTube, ele sabe mais sobre ti do que tu mesmo. E também, se tu não tá inscrito, tu clica aqui para te inscrever no canal. E um beijo e até a próxima.